aqui é Débora Nascimento, juntamente com Daniel Nascimento. E voltamos com o nosso polígrafo. Depois de muito tempo, voltamos com o polígrafo, uma vez na semana agora. Agora vai ser uma vez na semana. Estamos firmes e fortes. Agora é uma vez na semana. Agora é uma vez na semana de verdade. Vamos ver. Vamos lá. Curtam bastante pra gente poder trazer. Exatamente, que essa daqui pra tirar da toca, né? Você tem que curtir. Eu pra sair da toca tem que curtir bastante. Vamos lá. E estamos hoje no nosso polígrafo com o seguinte tema: soberania de Deus e responsabilidade humana. Rapaz. Que vai ser um estudo, né? Isso, vai ser um estudo, né? Vai ser um estudo toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira um estudo bem aprofundado sobre o tema. Exato. Sobre soberania de Deus. Deixando claro, Débora, que o estudo não vai ser eu e você debatendo, né? Sim. Vai ser gravado lá na igreja nossa, né? A gente vai falar disso aqui mais. A gente vai mais à frente, ao decorrer do vídeo, a gente vai falando para vocês. Parece que tem uma pergunta aí sobre isso, né? Sim. Então não vou nem... Então vamos começar o nosso querido polígrafo com a nossa primeira pergunta. Qual o objetivo do estudo? Aqui tá. O objetivo desse estudo, Débora, é justamente a questão que foi ontem, né? Hoje é quinta-feira, é isso mesmo? Hoje é quinta-feira. Né? Foi ontem, a gente estava no estudo da igreja, você estava também, e a gente começou a falar sobre esse assunto, né? E já é um assunto que nós estamos falando na igreja, o quê? Há uns 8 meses? Nossa, acho que é. Já tem uns 8 meses, não tem? Começamos em junho, bem antes. Já tem uns 8 meses, né? E é sobre esse tema que nós estamos falando lá, né? Soberania de Deus e responsabilidade humana, né? Então nós estamos falando sobre esse tema lá há 8 meses. E houve ali uma necessidade, a igreja pediu também para a gente começar a colocar esses estudos na internet, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai voltar 8 meses atrás com o estudo todo, de novo, para pegar do 1 até terminar ele. Então o objetivo desse estudo, Débora, é justamente que esses vídeos, esses estudos que vão ser gravados na nossa igreja, ele venha para a internet não para promover a igreja, mas para enriquecer um pouco do debate. Que o debate sobre esse assunto, ele está um debate muito vazio e um debate muito raso, muito pífio mesmo, né? Para palavra mais assim. É isso. Pá. Isso, eu não vejo hoje, assim, nós vamos falar disso mais adiante, mas eu não vejo hoje na internet um debate acadêmico sobre essa questão. Eu vejo aí debate de gente de baixo clero mesmo, né? Aliás, nem clero tem, né? As pessoas estão debatendo isso, tanto quem está defendendo, né? Qual lado que o outro falou, que deixa exato, tanto quem está defendendo quanto quem está atacando, né? Não sabe do que está, ou seja, estão atacando espantalho, atirando no escuro, né? Para ver se pega alguma coisa. E eu vou falar para vocês que estão agora no começo aí, nós começamos agora mesmo, então nós escrevemos, gente, 3 livros já, né, desse assunto. Né? Tem o Fundamentos da Doutrina da Graça, um compêndio teológico sobre as principais doutrinas reformadas, que é esse daqui, ó, que eu escrevi, né, esse livro aqui, as pessoas acham que a gente está no debate hoje, né, disso, né? Esse livro aqui foi em 2012. Olha bem, nós estamos em 2024. Esse foi em 2012 que a gente escreveu. Eu já estou nesse debate há muitos anos. E tem também Livre-Arbítrio, um castelo de carta, 10 motivos para não crer no livre-arbítrio, que também é de 2011 esse daqui. Olha bem uma coisa, esse daqui é 2011, gente, ou seja, são livros bem antigos, então já estou nesse debate há mais de 10, 14 anos, né? E esse aqui, que é o sonho da mulher de Pilatos, como Deus usa os ímpios para cumprir os seus propósitos. Que é esse livro aqui também, que é um livrão, né? Apesar de ser bem fininho, mas ele é um livro, né? Ele é um livro muito bacana mesmo. Então, se você quiser adquirir esses 3 livros, tá na promoção. Vamos botar um Black Friday. Black Friday, tá? Você pode comprar, o link vai ficar... O link não, o zap vai ficar no primeiro comentário fixado, né? Você entra em contato com a gente, porque nós estamos no debate, gente, para enriquecer o debate, não para empobrecer, né? Trazer enriquecimento, né? Exatamente. Então, você perguntou o porquê do estudo, né? Isso. Primeiro que ele é uma necessidade eclesiástica, né? A nossa igreja viu a necessidade desse estudo e pediu, e a gente está estudando aqui atrás da gente, né? Essa parede toda aqui, para poder ver o que é que a gente faz. Então não é um estudo que nasceu agora, ele já está há 8 meses, basicamente, a gente fazendo. E quando eu comecei a escrever este livro, olha que coisa, né? Quando eu comecei a escrever esse livro sobre soberania de Deus e responsabilidade humana, este aqui, gente, tá? Pelo amor de Deus. Os que eu estou vendendo é aqueles. Esse não está lançado ainda. Ainda está no caminho, tá?
Está sendo feito. Então, cuidado para você não dizer, ei, pastor, veio faltando soberania de Deus. Não, aprenda o que comprar. Esses 3 aqui, tá? Nós começamos a escrever esse livro, irmãos, para você ter uma ideia, em 2017. 2017, ou seja, e não terminamos ele ainda. Engraçado, tem gente fenômeno, né? Ele entrou hoje na igreja, basicamente, né? Entrou hoje na igreja reformada e já está defendendo a reforma, né? Tudo sobre Sei tudo sobre o assunto, né? É complicado. E tem outros que entrou agora, sabe nem onde é que o galo cantou e está atacando. Então, nós temos aí um nível de... Um quer defender o que não conhece, o outro quer atacar o que não conhece. É muito complicado, né? Mas existe, assim, né? Maluco existe em todo lugar, né? Se um maluco tá batendo tambor, eu não sei quem é o doido. Se é o que tá batendo ou se é quem tá dançando. Parou pra dançar. Que parou pra dançar. Então, meu irmão, se você é desses que para pra ver maluco tocando tambor, aí, com certeza, esse debate não vai ser pra você. Porque isso aqui, Débora, é um debate de alto nível. É acadêmico. A gente vai mexer com a academia aqui. Então, se alguém quer aqui, vamos pegar a foto, o comentário de um arminiano radical, vamos colocar aqui. Não, irmão, nós não nos prestamos a esse serviço. Isso não é um serviço de apologética. A gente gosta de pensar. Próximo polígrafo nosso, vamos fazer o que é apologética. Quer anotar aqui? Anota. O que é apologética. O polígrafo vai ser o quê? Toda sexta-feira? Toda sexta-feira. Toda sexta, né? Esse aqui foi excepcionalmente na quinta, né? Mas todas as sexta-feira. Então vamos fazer especial de quinta-feira. Vamos fazer então. O que é apologética. Pronto. A gente já tem. Que muita gente fala, eu sou apologética, eu sou apologética. Tem gente que saiu de seita e está dizendo que é apologética. Né? Tá aí 3, 4 anos fora dos portões de uma seita e está dizendo, eu sou um apologeta. Que apologeta? Você não. Você tá tomando sorvete pela testa, só pode ser. É maluco. De novo, se você para ver maluco bater tambor, não é seu lugar aqui. Já pode desescrever, pode ir embora. E fica à vontade, que a gente não tem, nunca teve essa gana de querer muito escrito, né? Não, a gente gosta da área do pensar. Por isso o nome do canal. Crer também pensar. Se você quer ser teleguiado pela cabeça dos outros, vai em frente, não é seu lugar aqui mesmo, não tem o que a gente perder aqui não. Então vamos agora começar com Ficou bem dito, né? Ficou bem dito. Ok. Vamos agora às perguntas que vai ir mais fundo, Vamos ver. O que temos hoje é calvinismo ou hipercalvinismo? Na internet, você está falando? Nas redes sociais? Nas redes sociais. Besteira nível. Porque estão se falando muito assim, Débora. Olha, eu vou pegar o nome de um pastor aqui, que é um conhecido meu, então eu vou tomar a liberdade de pegar o nome dele, que é o Walter Reggiani. As pessoas dizem, Walter Reggiani é um hipercalvinista, tal, e está criando uma seita de um monte de hipercalvinista. Olha, primeiro que as pessoas que falam isso de hipercalvinismo, ele não conhece nem calvinismo nem hipercalvinismo. Porque, para pegar o que o Walter fala, o Walter está falando que o arminianismo é uma heresia. E se você voltar aqui atrás, você vai ver minha posição sobre isso também. Eu não escondo isso. Sim, o calvinismo é uma heresia. Aliás, o arminianismo, me perdoe, é uma heresia. É o que o Walter Reggiani está falando. Toda hora. Olha, o Sino de Dort diz que o arminianismo é uma heresia, uma heresia, uma heresia. Porque o Sino de Dort disse isso, meu Deus do céu. Agora a gente vai responder o que John Noy disse. Aí vem os doidos, aí de novo, se você vai parar pra doido bater tambor e você dançar, né, aí não é comigo. Aí você escolha lá o que é que você quer fazer da sua vida. Mas a questão toda o que nós temos aqui hoje é uma questão bem complicada aqui entrando, porque chamam ele de hipercalvinista, para pegar o que é hipercalvinismo aqui, porque ele vai ser o melhor representado nisso. Chamam ele assim, o fulano é hipercalvinista. Vamos colocar aqui a história. Então nós temos uma ideia aqui bem complicada, porque hipercalvinismo não é aquilo que ele faz. O hipercalvinismo, ele está baseado no infralapsarianismo e supralapsarianismo. Depois vocês aí, que gostam de dizer que o outro é hipercalvinista, buscam na internet para saber o que é isso. Sabe? A doutrina que diz que Deus é autor do pecado, essa briga é dentro do próprio calvinismo. Dentro do próprio calvinismo. Tem uma ala pequena, bem pequena, que diz que Deus, por ser soberano, decretou o pecado do homem, a queda do homem, bem minoria mesmo. Isso a gente não esconde. E tem outros que dizem, a maioria dos calvinistas dizem, não, Deus criou o homem sabendo que o homem iria pecar. Mas se você voltar, o arminianismo também diz quase isso. Então não entendi a briga dos doidos nessa história. Você entendeu? Ou seja, então Deus criou sem saber, é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco. Então Deus criou tudo e não sabe de nada, então, no fim das contas. Vou criar e deixa aí. E deixa aí. E é complicado. Então, veja bem uma coisa. O hipercalvinismo hoje, na internet, ele não existe.
Ele não existe. Porque o que tem hoje é gente besta debatendo assuntos que não sabe o que é que está debatendo. E, de novo, falando do Walter, que eu acho que eu tenho essa coisa para poder falar do nome dele, falando do pastor Walter Regiano, não vejo ele um hipercalvinista. Eu vejo ele alguém que tem posições incisivas. É diferente de ser um hipercalvinista. Porque hipercalvinista não evangeliza, porque Deus já salvou tudo, então não tem para que ele evangelizar. Quase que o hipercalvinista vai ali ficar no limiar de uma graça permissiva, mas só que eu conheço outros hipercalvinistas que não são assim. Então é muito complicado falar de hipercalvinismo num lugar que as pessoas estão dando tiro ao esmo, sem saber onde estão atirando. Você entende? Eles não sabem o que é calvinismo, não sabem o que é arminianismo e não sabem o que é hipercalvinismo nem hiperarminianismo, porque também existe o hiperarminiano. Você entendeu? Assim, só por ser arminiano já é hiper, né? Então, sim, gente, nós temos uma ideia ponderada sobre o assunto. Muito ponderada. Só que a questão hipercalvinismo na internet hoje, acredito que não existe. O que existe é pessoas de baixo clero que chegaram aqui agora, nessa gaiola toda, que estava montada, um debate de mais de 500 anos. Os leões já estavam brigando ali. Os leões já estavam brigando, aí chegou os gatos. Entrou no meio da arena, os gatinhos estão perdidos, miando e fingindo que estão rugindo. Você entendeu? Aqueles miau, miau, miau. Então, mas esses idiotas, por serem muitos, se eu posso chamá-los de idiota, porque eu acho que eu firo os idiotas, quando eu comparo esses pessoais a uns idiotas, esses imbecis que estão fazendo essa coisa, eles, por eles serem mais do que os leões que estão brigando, eles conseguem fazer um barulho maior. Mas é só barulho de imbecil. Só isso, porque não tem nada de calvinismo, nada de arminianismo, nada sobre nada que eles estão debatendo, porque eles não têm um entendimento conclusivo sobre as doutrinas. Então você não pode falar de calvinismo sem conhecer bem o arminianismo e vice-versa. E vice-versa. Se você pega aqui Norman Geisler, R.C. Tracy, o próprio o Maypilman, esses são arminianos que eu estou citando, você entende? Então você vai ver o conhecimento que os caras têm sobre o calvinismo para debater. E aí quando você pega um cara calvinista, escritorzão grande, você vê o conhecimento sobre arminianismo que o cara tem para debater. Esse é o debate acadêmico, esse é o debate dos dois lados, né? Exatamente, esse é o debate acadêmico, você entende? E o que nós temos hoje aqui na internet, eu vou te citar alguns aqui que tenham um debate de alto nível. Nos Estados Unidos tem da ala arminiana o Roger Watson, que debatia a altura. O pastor David Hunt, apesar de eu gostar do David Hunt, que é do Chamada da Meia-Noite, eu não gosto dele nesse tipo de debate, porque ele apela no livro dele que amor é esse. Eu li aquele livro, é mais de 500 páginas, eu li o livro, e é um ataque pessoal à pessoa de Calvino e de Lutero. E não é um ataque às doutrinas. Aí eu acho assim, se você vai pegar a vida pessoal, aí, meu irmão, quem nunca errou atira a primeira pedra, né? Mas aí se você vai pegar o debate teológico, eu respeito. Mas o Roger Watson, não. O Roger Watson, o Pisciril, esses caras pegam a questão, o Norman Geisler, eles pegam a questão doutrinária para debater. Você entende? E aqui no Brasil também temos, no Brasil hoje, um arminiano de alto peso mesmo, acadêmico, que se tenha, eu não vejo nenhum. Por isso eu citei Roger Watson, Por que nenhum? Porque esses caras bebem na água do Roger Watson, do Pisciril, de outros caras. Então, do próprio Norman Geisler, então você vai direto a eles. Vai direto na fonte. Né? Você entende? Então, se você vai ficar repetindo e replicando o conhecimento, e, de novo, os que estão na internet nem isso estão fazendo. Nem para ir na fonte. Nem para ir na fonte estão prestando, para você ter uma ideia. Então, tem um aí que fica num canal dele por aí, é um canal até grande, de mais de quase 150 mil pessoas, o canal do cara, e aí ele fica mostrando livro, tal, mas eu duvido muito que ele tenha lido os livros que ele fica citando. Porque se lesse, saberia o que é arminianismo. Porque o que fala ali não é arminianismo, é um pelagianismo disfarçado. Porque eu faço, nesse livro aqui, nosso aqui, eu faço uma defesa do próprio arminianismo para depois atacar. Que fica, se os caras seguirem o arminianismo que eu coloco nesse livro, né? Você viu que eu estava dando estudo na igreja. Se eles seguirem o arminianismo que está nesse livro, é melhor do que o que ele está. É bem melhor. É bem melhor. Até para o debate. Eu enriqueço o debate no livro para ele poder ler o livro e debater comigo, porque o debate não é a questão. E aí você vai entender como questão de arrogância, e o problema é de quem quiser entender assim. Mas
o debate está chulo, está pequeno. No Brasil, nós temos hoje da ala calvinista, aí nós temos uns expoentes bons. Nicodemos, o pastor, como é o nome daquele que tem ele e o velho, ele e o filho junto? Heber Campos, o pai. O Heber Campos, pai. O Júnior também está vindo ali na mesma pegada, mas o pai ainda é o top. Ainda é o topão. Engraçado que muita gente acha que o topaço assim da linha reformada é o pastor Nicodemos, né? É porque nunca leram o Heber Campos pai. Você entende? O Heber Campos é o bichão nessa ideia aí. Então, nós temos, para não dizer assim, tá vendo, ele só disse que tem expoente calvinista, bom. Mas, irmãos, você pode citar aqui embaixo outros expoentes arminianos. Eu não tenho compromisso com isso. Você pode citar quem você quiser. Mas eles não são da ala mais acadêmica, porque eles vão beber muito na água dos de fora. Aí pode dizer assim, e os acadêmicos brasileiros calvinistas não vai beber nas águas de fora, não? Vão sim. Só que a questão é, a preparação para o estudo acadêmico tem mais ideia própria do lado dos reformados do que do próprio arminianismo. E tem a questão dos hiper que a gente está debatendo aqui, que vai chegar na ideia de que você vai ver somente as questões assim. Os teólogos arminianos, vamos colocar aqui assim, ó. Quando você viu um debate de um teólogo assim, tipo Nicodemos com outro arminiano? Não tem. Não tem, você entende? Então você vai ver que a academia da linha reformada, ela tem lá uns refinos que os caras não se prestam a debater com o baixo clero. Mas nos Estados Unidos você vai ver Roger Wilson junto com oh meu Deus, tem uma teologia aqui, essa verdinha, vê se tu vê o nome, não é pegar, é só ver o nome do cara lá. É teologia puritana? Não, do lado da puritana mais para cima, ó. Michael Orton. Tem o Michael Orton debatendo com o próprio arminiano de Roger Wilson, tal, aquele negócio todo. Então você já vê que na América já tem esses dois livros de teologia. Aqui ainda não. Tomara Deus que tenha um dia, mas não tem. Aí você vai ver o Cri-Cri daqui a pouco. Ele desqualificou todos os teólogos arminianos, tal, não sei o quê. Sim, irmãos. Sim. Não tem academia aí. Não tem. Infelizmente não tem. Porque a academia que se tem aí é Roger Wilson e Pinciril. E eles não são brasileiros. Então não vamos aqui chover no molhado. Eu não vou dizer aqui, o fulano, o Beltrano, porque não é. Eu só vou dar moral para uma coisa que não está sendo. Então, vamos seguir mais à frente. Então, não tem hipercalvinismo nem calvinismo, por enquanto aí não. O calvinismo, sim, na grade de cima aí, Nicodemos, mas o hiper não, na internet não tem. Engraçado que não tem. Deveria ter alguém debatendo o hipercalvinismo aí. Porque eles têm uns expoentes muito bons. Muito bom. Tem uma editora no Brasil que ela puxa para essa área de hipercalvinismo, que é a Monergismo. A editora Monergismo, ela tem lá uns teólogos que ela lança, Gordon Clark, que é mais ali puxado para o hipercalvinismo. Sabe? Se você quiser debater, ter noção desse debate, Gordon Clark é o cara. Para se você entender o pensamento dele, né? Que é o filósofo ali é complicado. Então, a coisa fica mais complicada. Mas vamos mais adiante, então. Vamos lá. O que temos hoje? O outro lado da moeda, vamos lá. O que temos hoje nas redes sociais é arminianismo ou teísmo aberto? Veja, a pergunta sua ela é bem embaçada, porque, como eu falei aqui, que não temos hoje teólogos de linha, como é que eu posso dizer, arminiano brasileiro, o que se ensina hoje, Débora, porque arminianismo, isso que está proposto aí, eu vejo alguns vídeos de vez em quando. Olha, nós temos um expoente grande do arminianismo, é a teologia pentecostal, que é a teologia da Assembleia de Deus. A teologia da Assembleia de Deus, ela não é arminiana nem aqui, nem na Conchinchina. Mas nem assim, qual é o lugar mais longe que a gente conhece do que a Conchinchina? Aonde Judas perdeu as unhas. Porque onde ele perdeu as botas, ele perdeu as unhas depois. Aquilo não é arminianismo, não pode ser. Não dá, a mecânica não cabe nas Assembleias de Deus. Por quê? Primeiro, e também, aí nós temos outro expoente, que é a Igreja do Nazareno, no Brasil. Também não cabe ser arminiano ali. Um outro expoente, a Igreja Wesleyana. Veja, o arminianismo, o wesleyano, já tem esse nome. O arminianismo é multifacetado. Você pode pensar assim, calvinismo e hipercalvinismo. E o arminianismo clássico e o wesleyano? Ixi. Porque também é duas vertentes do arminianismo. E eles não se combinam, para te falar a verdade. Eles não se combinam. Então, quando você vai falar de arminianismo, você tem que me dizer de qual arminianismo você está falando. O clássico? Ou o wesleyano. O wesleyano.
Exatamente, você entende? Então você está falando de que tipo de arminianismo? Ou o arminianismo das outras igrejas? Porque toda seita é arminiana. Toda seita, no fritar dos ovos, ela é arminiana, porque ela crê no livre-arbítrio. Você entende? Não tem uma seita que crê em predestinação. Basicamente não temos uma. Basicamente você entende? Não tem. Não tem. Então todas elas é arminiana. Agora sim, agora os arminianos vão adorar isso aqui, né? Agora vai. Ele disse que não estava entrando no debate disso aí, olha ele entrando aí de novo. Eu estou entrando, irmão, para enriquecer o debate, não para deixar ele chulo. Mas você veja, a questão parece chulo o que eu estou falando, porque é o óbvio. É o óbvio. O que se tem aí hoje, o arminianismo que se ensina aqui hoje, é um teísmo aberto. É um teísmo aberto, ou seja, Deus criou o homem e ficou de longe. Deixou o homem fazer o que... Siga seu rumo. Siga seu rumo, tipo a música do Pimpinela. Agora fora, esqueça, siga seu rumo, esqueça essa casa rumo. E siga sua vida. É mais ou menos essa teologia, a teologia arminiana, a teologia do Pimpinela. Né? Por isso, fora, esqueça meu nome, essa casa, siga seu rumo. Siga seu rumo. É mais ou menos isso. Porque, Débora, a questão o que temos hoje sendo ensinado é a tentativa de você se defender do calvinismo, que você não conhece, é tanto que os caras abrem um pressuposto, e eu estou falando dos caras, os metidos acadêmicos aqui do Brasil, eles abrem um pressuposto de linha de medir tão grande para dar ênfase ao livre-arbítrio, e eles colocam um ateísmo aberto. Porque Deus sabe quem vai ser salvo? Sabe, mas o homem pode perder a salvação? Pode. Eu digo, como? Então a última palavra é do homem? Então, mas vê só, não, Deus sabe que vai te salvar. Mas você se desvia, aí ele não sabe mais. Eu não quero. Como é que é isso? Então, você tem que saber o que é que Deus sabe. Então, coloque na tábua de medir aqui e me diga, Deus sabe isso e aquilo não. Aí vem um outro, e ali sim, ali é um doido com diploma. Eu vou falar agora, ali é um maluco com diploma, é o melhor que tem. Que é o Rodrigo Silva. O da Adventista. Ali, meu irmão, ali também é o supra-sumo. Assim, se precisar de heresia, siga o Rodrigo Silva. Porque o Rodrigo Silva, num podcast, disse assim: Deus escolheu, a fraqueza de Deus é o livre-arbítrio do homem. Tipo David Leonardo. Você é o ponto fraco de Deus. A fraqueza de Deus é o livre-arbítrio do homem, porque Deus decidiu não conhecer o futuro do homem. Eu falei, poxa, se você quiser, tá aí de podcast, só ver. Mas esse é um arminiano sincero. Eu respeito o Rodrigo Silva nessa área, porque ele é o supra-sumo do arminianismo mais sincero que eu já ouvi no Brasil. Que segue mesmo a coisa ali, no pé da letra. Você entendeu? Esse, eu tô brincando que chamando ele de doido, me perdoe quem gosta do Rodrigo Silva, que não é essa ideia de afrontá-lo, nem de foi mais uma brincadeira, mas a questão o Rodrigo Silva, me parece que ele o pastor Rodrigo Silva, da Adventista, é o arminianismo mais sincero que tem no meio disso tudo. 100% ali, não, assim. Porque Deus decidiu, então, Deus é soberano, mas decidiu não saber. Como é que ele explica isso, ninguém sabe. Deve ser os escritos de Ellen White que ele leu, mas porque na Bíblia mesmo não foi. Mas a questão veja, ficou ali o dito pelo não dito, e seguiu o podcast, ninguém cogitou ele mais sobre nada, porque ele deu uma resposta, vamos dizer, plausível, né? Deu ali a ideia de que não, estamos resolvidos aqui o problema. Esse é um arminiano, mas clássico, mais contemporâneo, porque o que tem aí hoje é um teísmo aberto. Agora me diz, isso que o Rodrigo Silva falou, e o teísmo aberto, qual a diferença? Não tem. Filosoficamente não existe. Filosoficamente não tem. Não tem mesmo. É a mesma coisa. Você entendeu? Então, e o arminiano que diz, olha, Deus é soberano e sabe do seu futuro. Mas, então Deus sabe se eu vou me salvar? Sabe. Então eu posso perder a salvação? Pode. Como é que é isso? Não deu liga. Não deu, você entende? A conta, de novo, gente, para o arminiano a conta não vai fechar. Vai ficar faltando o número. Vai ficar faltando demais. Ou alguém vai subtrair, ou vai dividir alguma coisa aqui, mas a conta não vai fechar. Não vai fechar. Então, vamos indo para a próxima. Por que a teologia arminiana é humanista? Por que a teologia arminiana é humanista? É humanista. Porque, veja bem, Débora, a teologia arminiana ela faz mais sentido, não do ponto de vista bíblico, ela faz mais sentido na filosofia humanista, que é na Renascença mesmo, que é na questão... Quer ver onde a teologia arminiana se encaixaria perfeitamente? Na Revolução Francesa. Ali? Você entende? Porque ali é o berço do humanismo. Né? Ou seja, a filosofia humanista e a filosofia arminiana
é o mesmo patamar das duas. E aí sim, irmãos, veja onde o debate já vai, né? Se a gente for subir o nível do debate, é um debate mais filosófico mesmo. Porque, veja, o homem é o centro das coisas. E por mais que arminiano venha aqui dizer a gente, não é assim, aonde é que o senhor leu isso, tal, calma, é um estudo. E dizendo ainda, Débora, que esse estudo, ele vai ser assim, esse canal aqui, eu acho que vai ter pelo menos uns 30 estudos só sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Umas 30 semanas disso. Ou seja, não vai ser um estudo que você vai ver e vai ficar assim, entender tudo, não. Ou seja, é quase que um seminário teológico, né? A céu aberto, que a gente faz lá na igreja, né? É um seminário teológico. Então, se você quiser ficar aqui, vai ter que entender que é um vídeo de 1h30 numa semana, um vídeo de 1h30 de outra semana. Então, se você tem. É um estudo, é o estudo da nossa igreja. A gente vai sentar lá. Bíblia. É o que a gente faz na igreja. Vai colocar o telefone só na minha frente. E o resto vai continuar. Você entendeu? Só a câmera na minha frente lá, o resto continua como era antigamente. Então, não vai mudar nada. Nenhum cenário aqui vai ser no cenário da igreja, porque os crentes vão estar perguntando tudo isso e tal. Mas veja, então, a filosofia humanista, qual é a ideia da filosofia humanista? É que o ser humano é o centro. Né? Tudo gira em torno do homem. Exatamente, que foi justamente o antagonista à filosofia cristã que existia na época da Revolução Francesa. Sim. Né? Tirou Deus do centro. Acho que até a filosofia medieval, eu diria, Deus ainda era o centro. Sim, a ser estudado ainda. Sim. Mas aí quando partiu a partir da Revolução Francesa, aí já foi que vem a palavra justamente universidade, né? Que é o universo girando em torno do uno, né? Essa é a palavra latina, a ideia era essa, né? Unus, Deus, e universos, né? Universidade, ou seja, a universidade dos saberes, o universal, o saber universal girando em torno de Deus. De Deus. Você entende? E perdeu-se o sentido na Revolução Francesa, igual você está falando. Ali sim. Aí teve a área do Renascimento, Revolução Francesa. Que já vem tudo moderna, com a questão. Aí já é tudo a questão do homem no centro. Já não é mais. Antes, o que era antes estudar acerca de Deus, hoje é acerca do homem. Tá aí a psicologia, a psicanálise, essas ciências todas estudando somente o homem a partir do homem. Veja, a sua dificuldade no campo da filosofia qual é? Que eles cortaram a filosofia clássica. Toda. Né? Você está quase terminando, você e sua mãe, né? O curso de filosofia na universidade. Então, eles cortaram a filosofia clássica toda e eles estão imputando a vocês um conhecimento de filosofia humanista. Humanista, o homem a partir do homem. E aí você vê que o arminianismo cabe nisso. Porque é o homem tomando as suas próprias decisões emancipado de Deus. Então não faz o pingo de sentido dizer que Deus é soberano, não há uma ideia dessa. Então sim, ela é humanista. Ela é humanista. Ela não é bem uma teologia, o arminianismo. O arminianismo é um compêndio humanista. Apenas isso. Parece chulo eu dizer isso, mas a gente, como está lançando um estudo, né, vamos estudar mais isso e vocês vão ver ao longo desse estudo, todo que a gente vai fazer aqui, que faz muito sentido o que eu estou dizendo. Você entende que o arminianismo não tem nada assim de consistência teológica, não. Só pela lógica. Só pela lógica ela é humanista. Você entende? Humanista. Só pelo fato deles enfatizarem tanto o homem no centro. Porque, vamos ser sinceros, né? É o homem no centro, não tem para onde correr. Eu faço isso, as decisões. Exatamente, então é sempre o homem. Nunca foi Deus aí nessa teologia arminiana, não. Nossa. E dizendo sobre a questão do humanista, é uma pergunta que vai ficar pulgando atrás da orelha aqui. A doutrina arminiana limita o poder de Deus? Sim. Porque se o homem é o centro... Sim, Deus é secundário. Deus é secundário. Porque, perceba, vamos supor assim, nós vamos falar disso mais adiante, mas veja, Deus vai tomar uma decisão, ok? A decisão soberana de Deus, Deus vai tomar. Mas Deus tem que respeitar o que, seu? A minha decisão. A sua liberdade. A minha liberdade. O que eu... Então, a autonomia, vamos dizer assim. Sim, mas aí o que acontece com Deus, então? Deus toma a decisão ou te respeita? Segundo a teologia arminiana, ele tem que respeitar. Então, qual foi a sua pergunta agora, para a gente ver? A doutrina arminiana limita? Então limita ou não limita agora? Limita. Você entende? Porque a última palavra... Nunca foi de Deus. Na teologia arminiana, não. Vai acabar sendo a minha. Uhum. O que eu queria, a minha decisão... Ih, rapaz. Sempre é. E agora? Então você vê algo aí meio que... cheira a enxofre essa teologia. Cheira a enxofre. Aí a gente vai de novo. E a soberania de Deus, onde é que fica? A teologia arminiana, gente, ela tem um fedorzinho de enxofre lá longe, sabe?
E quando a gente vai chegando mais perto dela, a gente vai vendo o enxofre, o chifre, o rabo, a gente vai vendo o pé de cabra, a gente vai vendo tudo. O casquinho ali, casquinho, tal. É complicado, é muito complicado isso. Porque, assim, o calvinismo dá todas as respostas, vamos dizer assim? Não, nunca se propôs. A teologia reformada nunca se propôs a dar todas as respostas. Não, todas as respostas. A gente vai morrer. Nem a filosofia. A gente fala, a gente vai morrer. Para depois saber, coisas em dúvida. Só que o arminianismo resolve o problema? A gente tá vendo que ele é mais problemático do que o outro. Confunda, mas eu fico, rapaz, e agora? Você entende? Porque o outro, assim, não, o outro faz um Deus mau. Que aqui é o mais ele nos acusa, que a gente vai ver que não é isso. Um Deus mau que decreta que criancinhas morram, tal. Eu ouvi esses dias um louco, rapaz. É um louco, mas é assim, sabe, um louco Gente, eu não posso falar louco na internet. Eu tenho medo dos malucos me processar quando eu comparo eles com essas coisas. Porque o cara dizendo, olha, então na lógica arminiana Deus colocou bebês para morrer, tal, não sei o que. Na lógica calvinista Deus colocou bebês para morrer, tal, não sei o que. E na lógica arminiana? E aí? Faz o que então? Os bebês morreram porque quiseram? Assim, Deus vai explodir os 11 de setembro, igual eles dizem assim, porque é por causa de uma fala do John Piper. Eles pegam muito essa fala do John Piper, que Deus estava sendo glorificado no 11 de setembro. É 11 de setembro mesmo, né? É o que acontece lá nos Estados Unidos. Aí o que acontece? Então, veja só. Qual é pior? É um Deus que foi glorificado nisso ou um Deus que viu tudo acontecendo e não fez nada? Porque na teoria arminiana, Deus ficou tão limitado que não pôde nem evitar aquilo. Nem intervir. Você entende? Teísmo aberto de novo. Então, eles falam isso, cara, parece que são inteligentes falando, sabe? Como que resolveram o problema da humanidade. Não, só tá... Gente, você só está atrasando o problema, só isso, porque o problema está aí. Resolvemos os problemas da humanidade, ou seja, Deus não tem nada a ver com aquilo. Aí tu limitou Deus a um teísmo aberto, então. Porque Deus podia, aí Deus também, aí o Deus do calvinismo é mau, porque diz que foi glorificado naquilo. O Deus do arminiano é bom porque viu e cruzou o braço. Não quero. Não me meto nisso. Deixa o Bin Laden ser o Bin Laden. E aí? Você entende? Fez Deus bom por causa disso? Continuou igual o outro lado, meu Deus do céu. Mas quando eles falam, parece que é inteligente, sabe? Eles falando. E aí tem doido, de novo, estou falando com o alto clero da teologia arminiana do Brasil. Não estou falando com doido que bate e os outros doidinhos. Não estou falando disso. Isso aí não. Isso aí de novo, gente, isso aqui tem um endereço para o alto clero arminiano, porque está faltando a gente debater com o alto clero. Sabe, assim, esse é um debate bem ali de pensamento. Sem atacar o pessoal, não atacar o pessoal, aqui é pensamento puro. Então, quando eu chamo assim um maluco e tal, basicamente porque são tantos, né? Vamos dizer assim, malucos, né? Porque tem doido para tudo, achando que resolveu o problema com isso aqui. E você viu que não resolveu. Vamos para a próxima. Então ele limita e muito. E torna Deus o teísmo aberto. Voltamos lá para outra pergunta, não, teísmo aberto. Porque, vê, Deus não podia ser glorificado nas Torres Gêmeas. Vamos concordar que não. Agora, Deus viu acontecendo tudo e também não interviu. Explica essa aí. Explica essa, Darwin. Exato. Explica aí, Freud, essa daí, então. Então, Deus não fez aquilo. Pronto. Mas Deus viu acontecendo e não... Se Deus fizesse aquilo para ser glorificado, ele é mau. Mas veio e não fazer nada. Mas veio e não fazer nada, virou Deus bom. Imagine um homem... Imagine assim. A teologia arminiana é assim. Eles dizem que os calvinistas fazem assim, só para limitar o poder de Deus aqui. Olha bem, eu acho que vai dar tempo. Vai dar. Tem mais basicamente uns 30, 40 minutos que a gente está falando, eu acho. Vai dar. Mas veja só. Eles dizem assim. Suponhamos que Deus dos calvinistas seja um salva-vida. E Deus viu um tubarão vindo. Deus criou a praia, criou tudo, criou o mar, criou o tubarão e criou os banhistas que iam estar lá. E ele é o salva-vida cá. Aí Deus viu um tubarão atacando 5 banhistas. E tirou 3 de lá. 2 ficou. Aí ele diz, esse Deus é mau. Olha aí. Ele podia ter tirado os 5. Ele não tirou. E por que não tirou? Olha, que coisa inteligente, hein? Aí o Deus arminiano. Vamos ver como ele é bom. Ele fez o mar. Ele fez os tubarão.
fez os banhistas e colocou lá dentro para tomar banho. E ficou cá em cima, com monóculo, olha, vendo as coisas acontecer. O tubarão tá pegando os 5, ele tá gritando assim, ei, saiam do mar. Decidem-se. Decidam sair do mar. Aonde é que esse Deus também é bom? O outro, pelo menos... O outro, pelo menos, tirou 3. Tirou 3. Esse não tirou nenhum. E, engraçado, todos os dois tinham poder para tirar todos de lá. Qual é o mais mau? É o do calvinista ou do arminiano? Você entende, gente? Porque quando os caras falam isso, Débora, na internet, parece que eles são inteligentes, tá jogando em cima da gente uma ideia que os calvinistas falam isso. Não é. Os odiosos. Porque não é. Porque a teologia arminiana, ela deixa Deus mais mal do que a própria teologia calvinista. Você entendeu? É melhor... Um Deus que tem poder para fazer... E não faz. E não faz. E não faz. Qual é o pior? É um Deus que tem o poder para fazer e decide fazer só por aqueles que ele quis fazer, mostrando que ele tem poder para isso, ou que os critérios que Deus usa para salvar o homem eu não sei, e ninguém vai saber, morrer, né? saber, e né? o livre-arbítrio aqui não é, porque não encaixa nisso aqui. O Deus que podia salvar dentre nós dois, ele salvou você e não me salvou, ou o Deus que podia salvar nós dois e cruzou os braços e decidiu que está na sua mão a salvação. É. Você entende? Qual é o mais mau? É o que tinha o poder e salvou, o que tinha o poder e disse, eu quero salvar esses aqui. Ou o que tinha o poder e disse, eu morri, mas está na sua mão agora aí. Decida-se. Decida-se. Você entendeu? Não faz o pingo de sentido. É um Deus, como diz o outro, o Deus arminiano, com certeza não é meu Deus, não. Não dá para ser. Não dá para ser. Não dá para ser, não. Agora, a penúltima pergunta. A doutrina do livre-arbítrio é o mesmo que a teoria da ação espontânea? Essa é a última, é? Penúltima. A penúltima, né? Penúltima. Ação espontânea. O que é ação espontânea? Essa é uma linguagem filosófica, né? É. Ação espontânea. Vê só. Vamos pegar daqui desse pressuposto. Olha bem. O que é ação espontânea? Vamos começar daqui, ó. É que o homem, ele tem o poder inato de tomar decisões a partir dele mesmo. É basicamente a filosofia kantiana. Sim. Né? Basicamente isso. Mas vamos ver aqui, ó. Eu quero ler rapidamente aqui. É que deixa eu ver quem foi que disse. Foi o Meglock. Como é que é o nome desse cara? Meglock Gregor. Meglock Gregor. Poxa, Winters. Ele levanta a questão de que os arminianos são enfáticos em dizerem que, frequentemente, e em particular, que Deus nunca atropela o livre-arbítrio do homem. Deus nunca atropela. Ok. Essa liberdade nas causas externas é suposta para salvaguardar a nossa integridade, segundo os arminianos. Mas o que se entende por isso? Que vontade é livre de causação, ou seja, é a questão da causa e do efeito. Para um arminiano, a moda antiga, clássico, e isso aqui é o arminiano de Armínio. De Armínio mesmo, o arminianismo de Armínio, que depois vai ter um problema aqui com o wesleyanismo, para tentar resolver esse problema. Veja, a lei de Newton diz que nós somos de causa e efeito, correto? Sim, toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Então, para que o arminianismo entenda-se como livre, o arminiano entenda-se como livre, ele tem que estar livre da causa. É algo que não. Você entende? O ser humano tem que estar livre da causa. Isso não existe. Perdão, mas isso não existe. Veja se não é a questão. Porque como você toma uma ação totalmente livre? Se houver causação para a sua ação existir, ela é livre? Não. Não, porque você está reagindo a uma ação. Então a ação é primária fora de você. Só que você fazer uma ação já não... Você já não é livre. Exatamente. Porque você tomou a sua ação baseada... A sua ação não foi nenhuma ação, é uma reação. É uma reação. Então veja, cai na questão, na implicação da teoria da ação espontânea, o livre-arbítrio. Que é justamente isso. Esse tipo de espontaneidade não difere em nada do acaso. Então, sim, um arminiano que vem aqui e diga a mim que ele acredita em acaso, eu não converso. Eu digo assim, pronto, agora sim você chegou onde a gente queria. Porque é isso que acontece. Se não existe um controle efetivo de Deus sobre minhas ações, então não existe causas secundárias para que eu haja. Então você é um acaso. Então todas as ações que eu tomo
É um acaso. Ou seja, o arminiano é tão clássico, mas tão lindo, que ele destruiu a lei de Newton. Até Newton, coitado, entrou no meio aqui, para poder quebrar o galho do arminianismo. Porque, vê só, pois se perguntarmos a uma pessoa por que ela decidiu por esse caminho e não por aquele, se esta decisão não foi causada, então é um mero acaso. Ou seja, veja bem uma coisa. Quando você vai ao culto de quarta-feira na sua igreja, você foi lá por quê? Existe uma causa ou foi o acaso que você foi lá? Não, existe uma causa. Qual é a causa? O culto é na quarta-feira. Se você for lá hoje... Não vai ter culto. Não tem culto. Então não tem causa. Você entende? Essa é a ideia do arminiano. Para que a teologia dele seja simples e seja coesa, ele tem, por questão de lógica e de integridade intelectual. Agora, cobrar integridade intelectual esse pessoal é complicado, né? Se tem doido aí com 5, 6 anos defendendo um lado e um outro. E até a ação, ela não é algo ao acaso. Por quê? Eu sei que tem quarta-feira. Então você vai... Então eu já tenho a ação. A ação sua vai ser a reação do culto que está proposto na quarta. Ou seja, até Newton briga com a teoria arminiana. Não faz sentido. Veja, mas se ela é causada para agir, então ela não é livre da sua causação. Veja, você tomou a decisão de ir no culto quarta-feira. Foi uma decisão livre? Não. Seria livre se você dissesse que queria ir para o culto na terça. Mesmo não tendo culto na terça. Mas se não tem culto lá, não tem causa para você estar lá. Não tem causa para eu estar lá. Então o seu acaso não existe. Não existe. Você entende? Então se você foi, é porque tem uma casualidade lá acontecendo. Tem a questão não foi uma decisão somente sua aí na quarta. Foi uma decisão conjunta da igreja que o culto iria ser na quarta. Não é o acaso, já não é. Não é o acaso, porque existe algo fora de você que te motivou a sair na quarta-feira. Eu sou livre para ir na quarta. E por que você não é livre para ir na quinta? Porque não tem. Porque não tem. Você entende? Então, pode dizer assim. Mas em outras igrejas tem, mas a gente está falando daquela. É o objetivo. Mas se for mas tem lá na quinta. Não, mas é o objetivo. É o objetivo. Sabe? É o objeto da coisa. Então, se existe um objeto fora, ou seja, isto não faz diferença se a causa é interna ou se afeta de fora. Mas se os arminianos estão oferecendo o livre-arbítrio como uma categoria de explicação sobre como os seres humanos funcionam, então eles estão obrigados a decidir sobre o que realmente eles querem dizer por ser livre. Para não cair no acaso, se eles continuarem com a ideia de livre-arbítrio, eles vão ter que cair no acaso, meu Deus do céu, não tem para onde correr. É o acaso. Então tem um monte de gente aí seguindo gente que, meu Deus do céu, está ensinando o quê? As pessoas vão cair no acaso. Com esse tipo de arminianismo na internet que tem aqui, é acaso puro, indo e vindo. Então, sim, nós estamos aí na casualidade, na questão da ação espontânea do ser humano. O livre-arbítrio, em análise, vai levar o ser humano para a ação espontânea. Aí vem um outro ponto aqui para a gente terminar isso. Se eles admitem que as ações da vontade são causadas, eles caem em algum tipo de determinismo. Ou seja, lembrando, culto de quarta-feira, a ação sua não é livre, ela é causada. Então teve um determinismo antes de você tomar a decisão. Qual foi o determinismo? Decisão livre. Já não foi livre. Porque tem a quarta-feira lá. Exatamente. Antes de chegar a quarta-feira, você já pensa, não, quarta-feira eu tenho que estar. Nota uma coisa, a gente não citou um versículo da Bíblia aqui. A própria filosofia do próprio arminianismo vai se desfacelando. Através dela mesmo. Só é correr em torno dela que você vai ver que não faz sentido. Você entende? Então veja, de novo, se eles admitem que as ações da vontade são causadas, eles caem em algum tipo de determinismo. Mas se eles não admitem que a vontade é causada, então fica em um dilema ainda pior, que é o dilema da espontaneidade, da ação espontânea. O arminiano é o tipo de cara que ele quer achar que ele descobriu a pólvora. Descobrimos como Deus elege as pessoas. Está aqui a prova. Não tem como. Porque a ação espontânea, se você disser, o homem é tão livre que a ação é espontânea. Então Deus é um mero coadjuvante na história. É o teísmo aberto outra vez. Se você disser, não, existem algumas causas que são determinadas. Então você cai no determinismo outra vez. Então até para você ir no supermercado, tem uma causa determinada. Por que você foi lá? Isso é uma questão, gente. Aqui é o debate filosófico da coisa que a gente está tendo. Sabe? E aí os pessoal pega um livro de coisas. Olha, estamos lendo isso aqui. Vamos lá, vamos botar... Gente, calma. Vamos botar a bolinha no chão.
Respire fundo, tem muita coisa a se falar disso aqui. Muita coisa mesmo. É muitos anos, de séculos de debate. Então, a gente está aqui na causa filosófica do assunto. Você entende? Se a gente entrar na escritura, então, aí a humilhação é mundial. Os estudos que vai ter, vai ser pesado, vai ser muito pesado em cima disso. Mas vamos partir para outra, então, já. E agora a última. Agora que vai ser. A última para encerrar bonita aqui. Se não existe a palavra livre-arbítrio na Bíblia, de onde então ela surgiu? Olha, Débora, aí é que tá. Os arminianos assim, mas também não tem a palavra trindade na Bíblia. Você entende? Não tem a palavra trindade e você crê em trindade. E aí? E aí? Como é que faz? Como é que vai ter explicar isso? Então, a questão é, mas o conceito trindade, ele é implícito na Escritura. O conceito livre-arbítrio não tem na Escritura e nem é implícito lá. Você vai encontrar o conceito de predestinação implícito na Escritura, de cima para baixo. Você vai encontrar o efeito da determinação de Deus nas ações dos homens. De cima para baixo você vai encontrar isso. Mas o livre-arbítrio não. Então, de onde vem a palavra livre-arbítrio? Ela vem emprestada da filosofia e de uma filosofia muito complicada. Sabe? Ela vem da filosofia kantiana e ela vem de uma filosofia mais antiga ainda. Que é daquela briga lá entre Sócrates e Aristóteles? Sócrates e Aristóteles, que depois vai se tornar a briga do racionalismo e empirismo. Racionalismo e Você empirismo. entendeu? Mas essa palavra, dentro da filosofia livre-arbítrio, depois de Kant, ela aparece com um nome mais bonito, que chama-se autonomia humana, que é a supremacia humana. A supremacia humana. Kant vai ser... Se vocês querem ser arminiano, gente, abandona o livro de Armínio. Porque, na verdade, Armínio nem escreveu, para começar a história. Aquelas compilações que tem das... Eu devo de tela lá para cima. Aquelas compilações que tem das obras de Armínio são, na verdade, aulas que os alunos dele compilaram. Dele. Ou seja, Armínio mesmo não sentou para escrever um livro, tal, esse negócio. A remonstrância, tudo isso, tal, foi tudo obra dos alunos de Armínio. Ou seja, e umas obras que a leitura, meu Deus do céu, é muito complicado para ler um pedaço. Aí ele leu um pedaço aqui, a gente lê o outro ali, daqui a pouco esse pedaço desmente aquele, e aí você vai ler o outro, não faz sentido com aquele outro. Ou seja, é muito complicado. Ser arminiano nesses últimos dias está bem complicado, porque, mas voltando ao que você está dizendo, que você me perguntou, o nome correto para livre-arbítrio seria autonomia. Autonomia, aí dá. Autonomia. Veja bem, para que o homem de fato tenha seu livre-arbítrio assegurado, é preciso que ele goze de autonomia. Pedir isso para o pessoal que debate aqui na internet é muito, né? Para saber o que é isso, né? Autonomia. E é justamente aqui que mora o grande dilema entre a filosofia kantiana, que serve bem aos propósitos do arminianismo, e o seu conflitante, que é a teologia reformada. Veja, o que ele representa? Os teólogos arminianos se divergem e são multifacetados em suas definições, pois a teologia deles é confusa e não conseguem, de forma linear, elaborar um pensamento coeso sobre a questão do livre-arbítrio. Se você pegar os arminianos todos que eu citei aqui, Norman Geisler, R.C. Tracy, Mike Pillman, tem um monte aí. Se você pegar o próprio Roger Watson, esse pessoal todo, eles não vão ter uma convergência do que é livre-arbítrio. Cada um vai ter um ponto de vista diferente. Você entendeu? Cada um vai ter um ponto de vista diferente. Ou seja, se nem eles sabem o que é isso, por que é que essa turma está seguindo eles? Você entende? Eles mesmos não estão sabendo do que se trata o assunto. Então, eles não definem o que é livre-arbítrio. Então, por eles não definir, eu vou ficar com a definição de Kant. Sobre a autonomia. Né? Sobre a autonomia, fica mais fácil. Kant disse assim, liberdade é fazer o que não se quer. Essa é a frase, inclusive, tem um monte de gente que fica botando isso na coisa, né? Sem nem saber o que é. Mas veja, que brilhantismo de Kant. Liberdade é fazer o que não se quer. Ou seja, eu tenho vontade de beber. Mas não. Kant diz, eu estou livre quando a vontade vem e eu não quero. Eu não faço. Bonita a frase, não é não? Tem um desejo e não faz aquilo que você deseja. Ou seja, aí ele diz, isso é liberdade. A Bíblia diz, não, isso é um homem preso no pecado. Porque a liberdade está em abandonar o pecado. É o que eu falei aqui ontem ainda sobre aquele estudo que eu dei de 3 vídeos aqui, que eu até esqueci, sobre a verdadeira conversão. Tá. Ou seja, o abandono do pecado. A teologia do arrependimento? A teologia do arrependimento. Que é justamente a questão do homem abandonar o seu pecado, não ter mais prazer naquilo. Isto é ele estar livre.
e não ter desejo e não fazer. Porque o desejo do coração do homem, isso aqui é para outro vídeo, somente mostra que o coração dele não está regenerado ainda. Então, quando Kant diz liberdade é fazer o que não se quer, se o arminiano seguir por essa linha aqui, ele está mais certo. Sim. Mas a questão é, aí ele tem um conflito com a própria teologia, dentro do escopo queda, depravação total, pecado de tudo isso. Você entendeu? Ele vai ter que voltar muita coisa. Ó. Esta é a melhor definição sobre a autonomia humana que já li. Segundo Kant, o homem faz o que ele quer. Logo, ele é escravo do desejo que ele governa. Ou seja, se eu sou escravo do desejo que me governa, então eu não sou livre. Meu livre-arbítrio não está assegurado, minha autonomia não está assegurada. Minha autonomia só é assegurada quando eu faço o que eu não quero. E sem influência externa ou externa. Você entende? Me veio um desejo de fazer alguma coisa. Eu digo, não vou fazer. Eu sou livre, não quero. Veja, faz sentido. A teoria de Kant faz mais sentido do que a de Armínio. Não concordo, mas faz sentido. A gente estava pegando aqui na filosofia. Ó, o argumento arminiano é que o homem é livre para escolher obedecer ou não às ordens de Deus. Essa é o pensamento arminiano. Em suma, tanto Kant quanto arminianos podem dar as mãos e afirmarem que estão no mesmo barco. Particularmente, eu encontro mais coerência na afirmação de Kant, embora não concorde com ela, do que na fala da definição sobre o tema dos arminianos. Se for para concordar com o livre-arbítrio de alguém, eu concordo com o de Kant. Faz bem mais sentido. Lógico. É mais lógico. Você entende? A filosofia kantiana, ela é super, hiper, mega mais lógica do que a filosofia arminiana. E a filosofia arminiana, ela vai querer se apoiar nas escrituras e lá não tem apoio para o que ela quer. Não vai ter apoio. Tanto arminianos como kantianos devem ter a mente aberta para afirmar que o homem autônomo não admitirá que a realidade seja estrutural por natureza, em virtude da atividade estrutural do plano eterno de Deus. O que é isso aqui? É que já que eu sou autônomo, as coisas têm que acontecer a partir de mim. Voltamos de novo para o humanismo. Para o humanismo. Mas a ideia de Kant é que eu sou autônomo. Sim. Então as coisas que acontecem fora de mim, eu não sou responsável por elas. E nem influenciado por elas. E nem influenciado por elas, porque eu sou autônomo. Então as coisas acontecem a partir de mim. Olha aqui. Mas coloca isso no livre-arbítrio do homem. Da teologia arminiana, como eles pregam aqui hoje. Vê se não é isso. É. Então as coisas para o arminiano tem que acontecer, Deus respeitar tanto o livre-arbítrio dele, que as coisas vão acontecer a partir dele, do homem. Sim. Se vai acontecer a partir do homem, nós temos um problema. Se a natureza é estrutural, se a realidade é estrutural por natureza em mim, como é que eu lido com as verdades estruturais da Bíblia quando diz que Deus tem um plano? Opa, então, fora de mim. Eu não sou tão autônoma assim. Ou então é mentira da Bíblia. Uhum. E agora, hein? Você entende? Ou então a Bíblia está mentindo. Jogamos na balança. Joga na balança. Vocês aí Joga que na decidam balança. com quem vocês querem ficar. Porque não dá para ficar com os dois. Você entende? Então, essa é a questão. Ó. Tem um outro ponto aqui que eu queria debater com vocês aqui de forma mais rápida. E a gente já está bem. Já tem quase 1 hora de poligrafia. Vamos debater isso aqui. Ó. Vamos destruir rapidamente aqui. Destruindo as bases do homem autônomo. Rapidão aqui. Tem uma coisa que eu quero ler aqui, ó, rápido. Que é a autonomia humana, tão bem defendida pelos arminianos clássicos e também pelos wesleyanos, leva esta teoria ao colo da visão kantiana de mundo. Da autonomia humana. Fazendo assim com que arminianos e católicos se unam nas questões doutrinárias e principalmente sobre assuntos de metafísica. Se você entender um pouco, aí vou apelar, né? Se o pessoal que está ouvindo isso souber o que é metafísica, do ponto de vista filosófico, e do ponto de vista das patrísticas, tal, de Tomás de Aquino, daquele pessoal ali, chega Kant ainda. Kant chega aí. Se for ler a metafísica de Kant, então, aí esquece, né? Aí não tem nem como pedir isso para essa turma aqui da net fazer, né? Aí parece arrogância nossa, irmão, mas para o pessoal ouvir o que a gente está ouvindo, tem que ser assim.
tem que dizer ao pessoal, não, eles não estão falando nada com nada, estão falando um monte de groselha sobre esse assunto. Porque veja bem uma coisa, católicos e arminianos, do ponto de vista metafísico, são a mesma coisa. E aí é o que vem mais, ó. Veja quem designou os termos de metafísica para você ver como se parece. Os pressupostos arminianos não podem, por questões lógicas, partirem 100% da Escritura Sagrada. Por questão lógica, não. Isto porque o pressuposto do homem dentro da doutrina arminiana são baseados em um conjunto de leis constitutivas da razão para além de qualquer elemento do mundo. Veja mais. Logo, o homem arminiano é um homem kantiano, pois a sua defesa de autonomia do homem são as mesmas. Por esse motivo, o pressuposto dos arminianos vê nas Escrituras um ponto de partida quase que empirista, e não como algo inato. Ou seja, o arminiano vê na Bíblia um ponto de partida e não algo inato, ou seja, não é algo que nasceu comigo. Está lá dentro. Exatamente, é algo que eu vou aprender e vou partir a partir daquilo ali, do que eu aprender daquilo. Ou seja, caímos no empirismo. Lockeano, qualquer outra coisa desse tipo. Pois, só assim para o homem se manter autônomo. Ou seja, por mais que os arminianos venham aqui e braguejar, agora você está no meio, vai ser esculhambada também junto. Por mais que ele venha aqui, Débora, e dizer a gente assim, mas aonde vocês leram isso do arminianismo? Gente, eu estou debatendo a filosofia primeiro. Estamos debatendo primeiro a causa da filosofia. Pois para o homem autônomo traz em si a realidade estrutural e não Deus. Porque é bom definir bem, porque quando chegar nas escrituras... Aí acabou. Aí o arminianismo morre ali. Aqui ele já está morto. Aqui já não faz sentido crer nisso. Se a pessoa for um pouquinho inteligente só e disser assim, gente, tem um trem muito errado com essa doutrina. Parar e pensar, vamos sentar. Vamos analisar o que esse cara disse. Vamos sentar direitinho, de pertinho. Sem esbravejar ainda. Vamos sentar e analisar. Aí você vai chegar o que eu estou chegando. Olha bem, destruindo as bases do homem autônomo, para a gente acabar aqui. Essa eu vou ler só um pedacinho para ficar também para o estudo todo. Né? Senão não vão querer. Olha bem, devemos ter em mente que a teoria de autonomia defendida pela filosofia arminiana não liberta o homem para a liberdade inata, mas aprisiona o Deus da Bíblia em uma gaiola jamais vista. Veja, a teoria arminiana do livre-arbítrio, de o homem ter a autonomia dele, inata, ela não liberta o homem, como a gente já viu aqui ao longo desse vídeo todo, mas aprisiona Deus. Soberania de Deus. Se a vontade de Deus pode ser soberana, teve uma outra, limitar o poder de Deus, tudo isso. Mas o homem mesmo ela não consegue libertar. Então como é que faz aqui agora? Então por que é que as pessoas vêm falar desse assunto aqui sem saber nem a filosofia do troço? Onde é que está? Gente, é um pensamento disso aqui, olha. São 3 livros que eu já lancei desse assunto. Mas esse que está desde 2017, eu estudando ele, né? Aqui a gente não quis gravar ali por causa da multidão de livro que está ali, né? Então, a gente está estudando, Débora, já há mais de quase nesse ramo aqui, sem lançar livro, né? Já tem uns 20 anos que a gente vem estudando isso. E aí a gente chega num assunto. Ou seja, quando eu tinha 1 ano, tu já estava. Eu já estava nisso aqui. Você entende? Aí tem gente que chegou aqui agora, do lado de cá. Está defendendo o calvinismo, outros atacando, outros fazendo isso. Defendendo a gente, defendendo calvinismo. Calma, gente, vamos conhecer primeiro a estrutura. Brigando entre eles, sem nem saber aonde o galo cantou. Aí, pessoal, para a gente terminar aqui agora, vejamos algumas coisas que devemos observar antes de afirmarmos que o homem é autônomo ou livre moralmente. Porque essa que é a questão, a autonomia vai te dar liberdade moral. E se o arminiano disser que o homem não é livre moralmente, ele é um mentiroso. Como é que o homem é livre na liberdade, mas moralmente ele é um escravo? Então não é livre. Você entende? Então, se o homem for livre moralmente, ele quer Cristo para quê? Você já é livre moralmente. Agora, se ele não for livre moralmente, o livre-arbítrio fica onde? Nunca se sabe. Voltamos ao pelagianismo, que faz mais sentido do que o próprio Armínio. De novo. O pelagianismo é mais fácil de se acreditar naquilo. Mas veja bem, é dito pelos defensores da autonomia que o homem só pode contribuir naquilo que ele conhece. Isso é Kant e o próprio Armínio falando. Ele só pode contribuir naquilo que ele conhece. Veja bem. E quando o que meramente irracional lhe é oferecido, então ele racionaliza pela primeira vez. Ou seja, crer no livre-arbítrio vai trazer uma confusão da seguinte forma. Olha bem.
o homem só é responsável por aquilo que ele contribui, ou por aquilo que ele conhece. Se tu não conhece, você não é moralmente... você não é racionalmente responsável por aquilo. Eu não conheci. Porque você não conheceu. Se você não tem conhecimento, então não tem como você ser julgado por aquilo. Então tá, vamos pegar assim, para ficar, os arminianos de internet ficar mais inteligente. Se tu nunca teve contato com o evangelho, então eu não posso ser julgado. Se eu não tenho conhecimento do evangelho, então eu não posso ser julgado. Deus pode te condenar? Não, porque eu não conheci. Se for seguir a lógica... Se for seguir essa lógica aqui, do livre-arbítrio, não dá. Não dá. Não faz condição. Então, por que o arminiano diz que tem que evangelizar para os outros conhecer? E a gente concorda com isso também. A gente tem um grupo, tem um projeto de evangelismo muito grande. Nós concordamos com isso. Mas por que é que tem que conhecer a Bíblia para ser salvo? Já que eu só sou responsável por aquilo que eu tenho contato. Se você não tem contato, você não é responsável. Então não seria melhor a gente parar de evangelizar? Deixa os povos lá. Não, a gente faz assim, não ensina a Bíblia a ninguém para seus filhos. Porque esse é o fritar dos ovos do arminiano. Da teologia arminiana. Pensa bem, é uma coisa, gente, tão louca acreditar nisso, que não faz o pingo de sentido. Aí se fala, não, mas se não conhecer, vai ser condenado. Como eu sou condenado por algo que eu não conheço? Exatamente. Você, então, Deus tinha que te apresentar aquilo para te condenar. Aí. E se Deus te apresentou para te condenar, então a causa não é autônoma. Aí a ação e reação de novo. Voltamos lá no final. Não faz sentido outra vez. Então, para o arminianismo dar certo, em termos simples, para a gente acabar, que eu vou deixar agora cenas para os próximos capítulos, né? Os estudos, porque se o arminianismo for levar isso aqui a sério, vai chegar a um ponto de partida que não tem depravação total. Porque se eu sou inato, se eu sou, autônomo no meu arbítrio, no meu livre-arbítrio, que culpa eu tenho do pecado de Adão? O que tem a ver com Adão? Você entende? Voltamos de novo ao pelagianismo. Faz mais sentido. Então o que Armínio fez foi dar uma de inteligente, e o Wesley foi pegar uma carona nisso, e aí tem um monte de gente hoje aqui, julgando-se inteligente, falando sobre esse assunto. De novo, gente, querem ler sobre arminianismo, vai para Roger Watson, vai para esses caras aí. Não concordo com nada do que eles disseram, mas quase nada do que eles disseram eu concordo. É o R.C. Tracy, o Norman Geisler. Esses caras são arminianos bem mais estudados. Norman Geisler é até um filósofo, né? A gente tem muito livro dele aí. Vai para esses caras. Lá vocês vão encontrar um arminianismo firme, coeso, tal. Para estudar mesmo. Para estudar mais aí, você tem que saber português. Você vai ter que entender um pouquinho de lógica, de filosofia, de tudo isso, para poder começar a entender isso aqui. Não é chegar e esbravejar, xingar, esculhambar, que não vai dar. Porque agora, gente, os debates que a gente vê hoje em dia é tudo pessoal, não é questão de pessoal. pensamento. Não, é pessoal. É tanto lá do calvinista quanto o arminiano, ambos se atacando pessoalmente. Não ataca a teologia. Não, a gente gosta de atacar pensamento, bota na mesa, teu pensamento, meu pensamento. Bora ver o que vai sair. Exatamente, vamos ver o que vai sobrar depois disso. De novo, pessoal, eu não estou atendendo para ir em canal de ninguém, não é? O conselho nosso não está deixando. Tá? Então, não é má vontade, irmão, quando vocês me ligam aqui e pedem para eu ir no canal de vocês, que eu não vá, né, Débora? Tem isso aqui, né? Também não vou em debate mais, né? Não debato mais, porque sobre qualquer assunto, o que eu estou fazendo, liberado para fazer, é falar sobre família, em canal de alguém que queira que a gente fale sobre família, por causa da formação nossa na área familiar, e também para ensinar alguma coisa aqui, outra ali, mas para debater, entrevista, esse trem todo, não dá pra gente, tá? Então, dito isso, vocês aí que querem comprar nosso livro, Livre-Arbítrio, Castelo de Carta, vamos ler, esse aqui é o bicho, né? E também Fundamentos da Doutrina da Graça e O Sonho da Mulher de Pilatos, tá? São 3 livros aqui para você, se você quiser adquirir. E vamos embora, né? Que já cansou o pessoal. Terminamos, né? O nosso polígrafo. O próximo vai ser o que é apologética. O que é apologética. O que é apologética. Próxima, tá? Não sexta-feira agora, na outra. Não sexta-feira agora. Na outra sexta-feira a gente vai voltar com esse tema, o que é apologética, tá? Então vamos despedir do pessoal, né? Vamos indo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho, porque vai sair vídeos novos no nosso canal.
Deixa o seu like, comenta aí nos comentários, como eu gosto de dizer. Comenta nos comentários. Como eu falo, a gente gosta de falar, não ataque pessoalmente, por favor. Não, pessoalmente não tem. Vamos manter a decência. Vamos manter o nível. Pode atacar a questão de calvinismo. Não, calvinismo é coisa de diabo. Eu não concordo com os calvinistas, esses demoniados aí. Talvez. Eu não concordo com os arminianos. Pode discordar. Mas atacar eu e você não. Você nem conhece a gente. Poxa, a gente é educado legal. Pô, pelo amor de Deus. E chegamos aos nossos finalmente. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, e vamos lutar pela fé genuína. E de novo, irmãos, nós somos reformados, então vamos estar sempre do lado de cá com a bandeira, tá? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde.